um frade simples escondido no pequeno convento de San Giovanni Rotondo, na Itália, que se tornou farol de fé para o mundo inteiro. Padre Pio, um santo dos nossos tempos. Segunda temporada, episódio 4. O primeiro aparecimento visível dos estigmas em Padre Pio ocorreu em 20 de setembro de 1918, no convento dos Capuchinhos, em San Giovanni Rotondo, na Itália. Como já vimos, ele havia tendo, desde 1910, experiências místicas de dores invisíveis, a que se chamava de estigmas ocultos. Sentia as chagas de Cristo, mas sem que se manifestassem exteriormente. No entanto, após a Primeira Guerra Mundial, enquanto rezava diante do crucifixo da Capela de São Damião, após a missa, teve uma visão de Cristo com 5 chagas luminosas. Ao final dessa experiência mística, percebeu que também em seu corpo haviam aparecido feridas reais, abertas e dolorosas, nas mãos, nos pés e no lado, que sangravam continuamente, semelhantes à de Jesus na cruz. Esses estigmas permaneceram em suas mãos, pés e lado por 50 anos até a sua morte, em 23 de setembro de 1968, quando elas desapareceram misteriosamente. O fenômeno causou grande repercussão. Médicos religiosos, autoridades eclesiásticas examinaram as feridas que não apresentavam sinais de infecção ou cicatrização natural. As chagas eram uma participação no sofrimento de Cristo pela redenção das almas. Isso muito depois, porque logo em seguida, só poucas pessoas notaram o prodígio. Padre Pio escondia-se empenhadamente. O seu superior só teve notícias uma semana depois e por terceiros. Para completar, uma doença deu mais argumentos para a discrição do monge. Durante a Primeira Guerra Mundial e também depois dela, o mundo foi assolado pela gripe espanhola. Padre Pio também foi acometido por essa gripe e ficou muitos dias de cama. Eis aí uma desculpa para não escrever ao seu diretor espiritual e ter que explicar-lhe o que havia surgido em suas mãos. Quando, quase um mês depois, no dia 17 de outubro, ele, não vendo mais meios de adiar, finalmente mandou uma carta ao Padre Benedetto. Todos já sabiam das chagas. E, revelado o segredo, pediu ao seu diretor espiritual que rogasse a Deus para livrá-lo desta miséria. Meu Pai, venha em meu auxílio, por caridade. Todo o meu interior chove sangue. Basta desse sofrimento, dessa condenação, dessa humilhação, dessa confusão. Minha alma não consegue suportar. O impulso do Padre Pio foi pedir para que Deus as escondesse, e isso é indicativo de que o santo de Pietrelcina sempre carregou os estigmas não como uma glória, mas como uma vergonha. Envergonhava-o o fato de, sendo um homem miserável, carregar as gloriosas chagas do Cristo. Ele, tão indigno, conforme dizia, carregando um dom tão majestoso. Padre Pio não queria que Jesus tirasse a dor. Como vimos, ele já carregava as dolorosas chagas, mesmo que de forma invisível, desde 1910, aceitando-as docemente. Ele queria ser vítima de amor. O que ele queria, e daí seu pedido a Deus, era livrar-se do embaraço, da confusão, da vergonha que aqueles sinais externos lhe causavam. Ele diz: sinto dentro de mim, porque suas dores eram mais espirituais do que físicas. Ele sentia o sangue jorrar espiritualmente, misticamente. Na carne, claro, também havia sangue, mas conforme diz uma carta a Padre Benedetto, ele sentia como se o sangue fluísse em jorros dentro de si. A Igreja sabe que milagres, revelações privadas e sinais carismáticos prodigiosos são objeto de fé humana, e a fé humana, ao contrário da fé católica divina, se sustenta a partir de argumentos de credibilidade. Não há dúvidas de que os estigmas desse santo, como foi no caso de São Francisco de Assis, são sinais de eleição e santidade.
E podemos ter essa certeza devido às muitas e muitas evidências a que temos acesso. Em primeiro lugar, as evidências médicas. A medicina descartou cabalmente a possibilidade de charlatanismo. Durante 50 anos, as chagas foram examinadas e a conclusão unânime dos médicos foi de que não havia para elas nenhuma explicação de ordem natural. Um dos primeiros médicos a investigá-las foi o Dr. Luigi Romanelli, cirurgião do Hospital Civil na província de Bari. O seu relatório, que consta no livro La Vera Storia de Padre Pio, de Enrico Malatesta, apresentou a seguinte conclusão: essas feridas, segundo a minha forma de julgar, não devem ser classificadas entre feridas comuns, sejam de origem infecciosa, sejam de origem traumática. Não se via nas mãos do Padre Pio sinais nem de trauma causado por um ser humano, nem de infecção. Essa foi a opinião constante entre os médicos que tiveram a chance de examiná-lo. Dando sequência aos testes, decidiram por enfaixar as mãos do padre. Enfaixaram, colocaram remédio e aplicaram um selo para garantir que ele não estivesse tocando nas feridas. Ora, o normal, como ocorre com todas as feridas enfaixadas, é ocorrer uma melhora ou uma piora, ou sinais de remissão, com o sangue a coagular e a formar aquela típica crosta, ou apodrecimento. Mas as chagas do Padre Pio permaneceram no mesmo estado por 50 anos. Elas não tinham nenhum sinal infeccioso, de supuração, de gangrena, de mau cheiro, de putrefação. Absolutamente nada. Continuava a carne viva e o sangue vivo, como se as feridas tivessem sido abertas naquele mesmo instante. É verdade que os manuais que tratam da canonização, principalmente aqueles escritos pelo Papa Bento XIV, não consideram a estigmatização como sendo sinal de santidade. Aliás, a Igreja nunca foi dessa opinião, ou seja, se via de regra ser estigmatizado não é necessariamente sinal de santidade, ao mesmo tempo a Igreja reconhece que existem santos que sim, recebem os estigmas, como é o caso de São Francisco. Qualquer que seja o caso, nunca se contestou que a investigação deva levar em conta o todo da pessoa. E no Padre Pio, em sua biografia, vê-se claramente a virtude, a mística, a missão. Era um homem que tinha tudo para chamar a atenção, mas não queria ser visto. Há documentos abundantes mostrando com toda clareza que ele não queria jamais exibir as suas chagas. E era patente a santidade do Padre Pio, as virtudes heróicas comprovadas, os milagres extraordinários, as conversões. Excluídas todas as outras possibilidades, só nos resta considerar a causa sobrenatural divina. Olhando para o todo da vida do Padre Pio, o fenômeno das chagas é compatível perfeitamente com os muitos outros acontecimentos sobrenaturais que o acompanhavam desde a tenra idade. As visões, as bilocações, a transverberação e assim por diante. Homem do altar e do confessionário, Padre Pio jamais procurou chamar atenção para si ou para os fenômenos extraordinários em seu entorno. Mesmo assim, Deus quis usá-lo como um verdadeiro farol para a nossa época. Que São Pio de Pietrelcina rogue por você e por sua família.